Fala galera, tudo bem? Então olha só, nesse primeiro vídeo a gente vai trabalhar aí, ele se refere à matéria de ligações químicas. Nós já vimos a parte de atomística e tabela periódica, foi a primeira parte do conteúdo aí que a gente revisou, né? Já que a nossa parte da matéria é completamente feita de material de revisão. E aí a gente vai usar um pouquinho tanto dos conceitos de átomo quanto os conceitos de tabela periódica para a gente poder entender um pouquinho a ideia da ligação química. Legal? O que acontece? A gente viu, quando a gente estava falando lá de tabela periódica, que a tabela periódica é dividida em 3 grupos, certo? Grandes grupos. Tem vários grupos, várias formas de se dividir a tabela, de se organizar a tabela. Em uma delas, nós nos referimos aos metais, ametais e os gases nobres, grandes grupos da tabela periódica. E aí, nesse caso, quando você tem essa divisão, uma das características que organiza essa divisão da tabela periódica para esses 3 grandes grupos se refere à estabilidade dos átomos que formam esses elementos. Eu lembro que eu falei para vocês que quando eu tenho um gás nobre, que é aquele último grupo da tabela periódica, são poucos elementos, lembrando que são poucos, são apenas 7. Esses elementos, os gases nobres, eles têm uma característica de serem estáveis. O que significa ser estável? Nós falamos que tanto o metal quanto o ametal, eles precisam perder ou ganhar elétrons da chamada camada de valência. O que é a camada de valência? Uma lembrança rápida. É a última, quando você faz a distribuição dos elétrons. Você tem lá as camadas eletrônicas, a última camada é chamada de camada de valência. E aí, os metais e os ametais, eles tendem a perder ou ganhar elétrons. Vamos relembrar isso também. Os metais, grande grupo, maior grupo da tabela periódica, esses elementos eles têm a tendência a perder elétrons. Eles formam o chamado cátion. São íons de carga negativa. Já os ametais são elementos que, no seu caso, seus átomos têm uma forte tendência a ganhar elétrons, formar o chamado ânion. Então, nós temos esses 2 grupos, metais e ametais, divididos dessa forma. O metal, tendência a perder elétron, ametal, tendência a ganhar elétrons. Lembrando que eu estou usando a palavra tendência, que significa que necessariamente eles vão fazer isso. Existem exceções dentro dessas possibilidades. E aí nós temos os gases nobres. Os gases nobres não têm tendência alguma de perder ou ganhar elétrons. Isso é, eles são estáveis. Essa estabilidade deles se deve a uma característica também referente à sua camada de valência. E o que eles têm de interessante na camada de valência? Nós dizemos que a camada de valência dos gases nobres é completa. E aí nós temos que tomar cuidado. Por que nós temos que tomar cuidado? Existe uma teoria chamada teoria de valência. Na teoria de valência, o que nós temos é o seguinte, é a ideia de que os átomos, né? Eu até estou aqui olhando para o meu computador, porque aqui tem um material que vocês já receberam, que eu já mandei no Classroom. Então, esse material já está aí com vocês, vocês podem ir até acompanhando enquanto vão assistindo as aulas. E aí lá no material, inclusive, tem falando o que seria essa teoria. E a teoria de valência diz que os átomos eles tendem a se ligar, eles vão se unir para chegar à estabilidade. Bem, então, metal e ametal obrigatoriamente precisam se unir átomos, sejam 2 átomos de metais, 2 átomos de ametais, ou um átomo de um metal e de um ametal, enfim. Os átomos precisam se unir para que você tenha a estabilidade desses elementos químicos, certo? E qual é a ideia? Por que eles fazem isso? E aí vem a questão da camada de valência, daí o nome teoria de valência, e aí a gente agrega mais um conceito que é o chamado a regra do octeto. A regra do octeto diz que os átomos
tendem a perder ou ganhar elétrons para ficarem estáveis como os gases nobres. E aí essa regra tem o nome de regra do octeto, porque os gases nobres são elementos que têm a característica de, na sua maioria, e eu vou falar dessa exceção, só é uma, na sua maioria, no caso 6 desses 7 elementos, possuírem 8 elétrons na camada de valência, deu o nome regra do octeto. A única exceção a essa regra é o elemento químico hélio. Mas por que ele é uma exceção? Porque ele só tem 2 elétrons. Então a gente diz que, na verdade, essa regra pode ser chamada de regra do octeto e do dueto. Por que isso? Existem elementos na tabela periódica, aqueles elementos que têm uma pequena quantidade de elétrons, que irão, ao invés de buscar 8 elétrons em sua camada de valência, eles vão ficar, na verdade, com 2. Então, a gente entender agora, juntando tudo aí. A ideia é o seguinte: metal e ametal. Tendência, metal a perder, ametal a ganhar elétrons. Por que eles perdem? Por que eles ganham elétrons? Buscando a estabilidade da qual os gases nobres já possuem. Teoria de valência. A regra do octeto diz que esses átomos irão buscar ficar semelhantes a esses átomos chamados dos elementos gases nobres. E como esses elementos, gases nobres, possuem 8 ou 2 elétrons na camada de valência, aqueles com pequena quantidade de elétrons buscarão perder ou ganhar para ficar com 2 na camada de valência, e o restante, a grande maioria, irá perder ou ganhar elétrons buscando ficar com 8 elétrons na camada de valência. Por isso nós temos a chamada regra do octeto. Então, esses elementos vão buscar exatamente essa estabilidade. Para isso acontecer, para você ter essa estabilidade por parte de metais e ametais, o que a gente possui será várias formas de união. São as chamadas ligações químicas. Nós temos 3 principais tipos de ligação, ok? A ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. As 3 maneiras. Só que a ligação iônica e a ligação covalente seguem a regra do octeto e a teoria de valência. Já a ligação metálica ela tem um conceito diferenciado. Legal? Então, a ideia é você possuir, você entender, né, no caso, que os átomos têm a tendência a ficar estáveis. Isso quer dizer, esses átomos têm a tendência a perder ou ganhar elétrons buscando essa estrutura estável dos gases nobres. Tá legal? Esse é o primeiro vídeo. Eu vou dividir as nossas aulas do mesmo conteúdo em mais de um vídeo. Fica mais fácil para mim, assim eu consigo gravar com mais tranquilidade, menos erros, e para vocês também não fica tão cansativo. Então esse é o primeiro vídeo dessa parte do conteúdo de ligações químicas. Então, teoria de valência, regra de octeto fica assim nessa primeira parte. Tranquilo? Daqui a pouco tem mais vídeo aí. Um abraço!